Fala galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, Dois Dedos de Mercado, eu, Marcelo Mack, e hoje com Daniel Pucci, uma pessoa que eu aprendi a admirar, psicólogo, empresário. Daniel, hoje você administra uma construtora, Gale, focada em alto padrão, mas você é psicólogo. Como foi essa transição de psicólogo a ajudar pessoas a ir para uma exatas, números e concretos? Bom, antes de mais nada, obrigado por me receber. É um prazer estar aqui. Eu cresci numa família de arquitetos e engenheiros. A Gale, ela é uma empresa familiar que existe desde a década de 80. Na época se chamava Construtora Humaitá. Foi fundada pelo meu avô. Então, nas mesas de jantares sempre se discutiu os projetos, a arquitetura dos projetos, o negócio de incorporação imobiliária. Eu cresci com isso. Meu irmão foi para engenharia, mas eu sempre me identifiquei mais com outras áreas. No final das contas, ali na adolescência, estava entre medicina e psicologia, acabei indo para psicologia. Né? E abri meu consultório, inclusive tenho consultório até hoje. Comecei minha carreira, quando em 2015, depois de um processo de alguns anos, a Humaitá foi cindida. Eu tive uma tia minha faleceu, os sobrinhos entraram no negócio, os meus primos entraram no negócio, minha irmã e minha outra tia eram sócias, e decidiu-se, de maneira que eu acho prudente, que deveria se separar a empresa para cada um seguir sua vida. Né? A empresa familiar, para quem conhece, às vezes é difícil de gerir, então foi tomada essa decisão para a empresa ser separada. Depois de um processo que foi mais longo do que precisava ser, mas acabou dando certo, a minha mãe recebeu a porção dela. Chegou para o meu irmão e convocou ele a ou se tornar CEO dessa nova empresa ou ajudar ela a tocar um CEO profissional contratado. Meu irmão é engenheiro, ele sempre trabalhou no mercado de real estate, então ele resolveu assumir para ele. E eu, psicólogo, olhei e me perguntaram o que eu queria e eu falei, olha, eu só não quero ser um zero à esquerda nessa história. Né? Isso daqui é um legado da família, eventualmente vai ser meu também. Então eu acho que eu preciso me envolver de alguma forma para aprender mais a respeito e pelo menos ter uma visão geral de tudo que está acontecendo. Minha mentalidade na época era essa. E comecei a ir uma vez por semana no escritório, participar de algumas reuniões. A empresa passou a se chamar Gale, porque parte do acordo da cisão era que não se usaria mais o nome Humaitá. E de ir uma vez por semana, começar a fazer ata de reunião, que a gente achou que seria uma forma interessante de eu começar a aprender, porque para você escrever alguma coisa numa ata, você precisa entender o que você está escrevendo, e o que significa que você precisa perguntar e esclarecer. Então, de fazer ata de reunião de engenharia, ata de reunião de marketing, comecei a estruturar, junto com meu irmão, uma governança corporativa. Então, a gente foi estudar a respeito, contratamos consultor, estabelecemos um conselho e começamos e eu fazendo ata de reunião de conselho, eu fiz ata, né, o caminho inteiro. Fui aprendendo mais, comecei a ir 2 vezes por semana, comecei a ir 3 vezes por semana. Quando eu vi, eu estava completamente dentro da empresa.
Mas você já estava trabalhando como psicólogo nessa época? Você já tinha se já, formado, já e tinha seu nunca consultório? sim, e nunca deixei de trabalhar. Tá. Só que a empresa foi ocupando cada vez mais espaço, até que numa consultoria estratégica a gente decidiu que eu precisava ter uma presença mais full-time na empresa mesmo. Isso foi há uns 4 anos atrás, se não me engano. Então eu organizei a minha agenda de tal forma que eu trabalho na empresa em horário comercial e tô no consultório no final do dia. Que de qualquer maneira é o horário que o consultório tem mais demanda mesmo. E desde então, nesses últimos 4 anos mais ou menos, tem funcionado dessa forma. Mas aí, no meio desse caminho, pelo que eu entendo, você tomou a decisão de se mudar para a Europa. E aí você tem que conciliar hoje, de novo, a empresa, a vida fora do Brasil e essas viagens que você vem para cá, e o consultório também. Exatamente. Na verdade, isso foi algo que veio da pandemia. Porque eu sempre tive o desejo de morar fora, passar um tempo fora. Certo. Não necessariamente para sempre e tal, passar 6 meses, 1 ano, qualquer coisa assim. Né? Só que eu nunca pude fazer isso porque eu tinha o meu consultório. Imagina, consulta online era uma coisa impensável. Era um super tabu. Né? Só que a pandemia veio e todo mundo foi para online, por obrigação. Né? E de repente aquele negócio que era um tabu virou lugar comum, virou algo normal. Então eu virei para o meu marido e falei, agora eu posso morar fora. Né? A maioria dos meus pacientes, mesmo quando podiam voltar para o consultório, não quiseram. Não voltaram, sabe? Hoje todo mundo demorou 1 hora e pouco para chegar aqui. Tava marcando 50 sabe? minutos, foi 1h20. O cara vai vindo Morumbi pro meu consultório na Vila Madalena, eu atendo principalmente molecada, né? Assim, de 14, 15 a 20 e tantos, 30 anos é o meu grupo principal. Certo. Escapa um pouco, tem uns caras até 40 e poucos, mas o grosso é esse. A molecada não quer saber de pegar trânsito não, pegar carro, a maioria nem dirige. E é uma geração também que se é super presencial ou não, acostumada com tela. não faz diferença. Então, assim, essa transição para online foi muito fácil. Né? E eu tenho poucos pacientes que realmente faziam questão do presencial. Certo. Então eu virei e falei, a hora é agora. Vou viver minha experiência fora do país. Outra coisa que aconteceu é que na empresa o online entrou muito bem, com muita facilidade. Né? Por causa da pandemia, todo mundo foi para online também. O home office e todo mundo trabalhando de casa. Todo mundo trabalhando de casa. E a empresa ela tem duas frentes. Né? Uma que é no escritório e uma que é na obra. Certo. Obra não existe online de qualquer maneira. Então, mesmo na pandemia, as obras de construção civil não pararam. Né? Até porque obra é um espaço aberto, meio que por definição, na maior parte do tempo. Né? E o escritório foi todo para online. E funcionou. A gente entendeu que poucas coisas precisavam ser de fato presencial. Vou te dar um exemplo. Fazer compatibilização de projeto. Né? Porque você abre um projeto que é um A0. Uma mesa desse tamanho, você abre um projeto. Você abre um projeto e você não consegue fazer isso online direito. Porque por mais que você possa dar zoom, abrir, diminuir, você perde a visão do todo. Né? Tá certo. Isso é uma experiência que não foi boa para o online. Então, reunião de projeto precisa ser presencial.
Então foi feita essa tentativa, a equipe de arquitetura não gostou, de engenharia não gostou, então a reunião de projeto é presencial. Presencial, tá. Né? Mas de resto, contabilidade, jurídico, mesmo marketing, não precisa. Não sabe? precisa mais. Então a transição para... Eu fui morar na Europa por vontade, né, por um desejo. Meu irmão também. Meu irmão aproveitou o momento que a gente está vivendo na empresa de internacionalização, mas também era a gente agora está em Lisboa e nos Estados Unidos também. Meu irmão se mudou para Lisboa para tocar isso, mas mais por uma vontade pessoal do que qualquer outra coisa. E eu fui meramente por vontade pessoal morar em Barcelona. Morei em Barcelona por 1 ano, fazendo esse bate e volta. Todo mês eu tô aqui em São Paulo. Desde sempre. Desde o começo. Meu irmão também, todo mês está aqui. A gente alterna semanas. Certo. Né? Isso foi uma exigência da dona Silvia, que é a nossa mãe, e que o brinco é a capo de tutti capi, ela que manda. Que mano. Né? E vocês obedecem. É claro, obedece quem tem juízo. Né? Apesar dela não estar envolvida nas operações de dia a dia, a empresa continua sendo dela. Certo. Né? E funciona, eu acho que funciona super bem. E esse projeto de internacionalização, ele surgiu antes de vocês se mudarem ou depois que vocês se mudaram que vocês tomaram essa decisão? Antes da gente se mudar. Qual foi o gatilho foi a crise dos distratos. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2014 a gente entrou numa baita crise econômica, que todo mundo sabe que até hoje a gente não se recuperou direito. Sim. Né? Em 2015 houve uma crise de distrato no mercado imobiliário. O que aconteceu? Muita gente perdeu emprego por causa da crise de 2014. E muita gente que tinha comprado imóvel na planta, na hora de passar para o financiamento, receber as chaves e passar o resto da dívida para o financiamento, para o banco, não tinha condição de obter o financiamento. Então teve que destratar. Tá? Isso atingiu o mercado inteiro. Todo mundo sofreu com isso. Né? Eu conheço história de gente que chegou para o banco e falou: pode pegar o prédio de garantia, eu não tenho como te pagar. A gente tinha um empreendimento em Santo André, naquela época, que terminou de construir em 2015, justamente, e pegou em cheio a gente, porque era um empreendimento para uma classe média de Santo André, que foi muito atingida pela crise de 2014. Certo. Das 100 e poucas, 120 unidades, acho que estavam vendidas até então, se tratou 70. Au. Mais 50%. Mais. A gente teve que quitar o banco com o dinheiro do bolso, para não ficar comendo juros, né? Porque naquela época também o juro subiu um monte. E a gente teve que se virar para revender o prédio tudo de novo. Fez um novo lançamento com ele pronto. A gente criou uma forma de a gente financiar os primeiros 20% do pagamento Da entrada. do apartamento para o cliente, com ele já se mudando para o apartamento, porque o prédio estava pronto. Ele pagava 20% do preço direto para a gente nos primeiros 2 anos, porque a gente acreditava que depois de 2 anos a coisa se estabilizaria e a gente conseguiria passar esse cara para o financiamento bancário. Passou 2 anos, um monte de gente a gente ainda não conseguiu repassar para o financiamento bancário. E continuaram dando crédito para eles? Não. Depois de 2 anos, muita gente a gente teve que destratar de novo. Foi um prédio de 200 unidades. Eu não lembro agora se eram 200 ou 120.
Então é que a grande gente mesmo, assim. vendeu 2 vezes. 2 vezes. Nossa. A gente vendeu 2 vezes o prédio. Né? Foi um caos. E aí isso foi o gatilho para vocês... Pra gente pensarem em olhar e diversificar. falar, a gente não pode estar exposto só em real. Não pode estar exposto só em real. E aí a decisão de ir para outro lugar, como foi a escolha desse outro lugar? Porque no final vocês foram para a Europa e para os Estados Unidos. E mas- para os Estados Unidos. Foram... não sei, foi essas coisas da vida, assim, na verdade. Claro que a gente fez toda uma pesquisa, mas os Estados Unidos veio de um interesse da minha mãe na época de pegar um EB-5, que é aquele visto de residência para quem investe nos Estados Unidos. Ela tinha esse interesse. Então a gente fez um investimento imobiliário numa escola, na Flórida. Esse foi o primeiro passo. Ir para Portugal foi uma questão de contatos que a gente tinha, que a gente foi desenvolvendo. Visitamos, eu e meu irmão, Lisboa. Conversamos com um monte de gente lá e a gente viu o quanto aquele mercado estava aberto para receber um investimento estrangeiro, né? Principalmente vindo do Brasil, que tem uma série de afinidades e Históricas. facilidades por causa da relação entre os dois países. Né? Muito brasileiro indo para lá também. Então a gente viu lá um potencial, a gente já tinha alguns contatos. Então foi um ponto de entrada na Europa tranquilo para a gente. Certo. Né? Depois, com contatos desenvolvidos também nos Estados Unidos, a gente ampliou para além dessa escola. A gente hoje está envolvido em 5 projetos internacionais. 2 em Portugal e 3 nos Estados Unidos. Estamos expandindo, estudando, na verdade, o 4º nos Estados Unidos e o 3º de Portugal. Né? É uma expansão de alguns anos, né? A gente está estudando isso desde 2021, 2020, 2021. E o nosso objetivo é ser um terço. Né? Sem diminuir o Brasil, sem diminuir o nosso tamanho no Brasil, ter 30% da nossa exposição aqui, 30% na Europa, 30% nos Estados Unidos. Então tem que crescer lá. É esse Tem que o crescer. foco agora. Exatamente. Exatamente. E vocês têm esse objetivo ou a forma de atuar no mercado de classe média alta, tá certo? Sim. Isso vale para o Brasil, mas também vale para esses outros 2 mercados? Não. Vale para o Brasil, tá valendo para Portugal, tá? Porque é o que o mercado de Portugal hoje aceita melhor. Mas daí a gente precisa entrar nas minúcias do mercado imobiliário de Portugal. Certo. Não é fácil construir em Portugal, tá? Você tem uma população que não tem muita grana, tá? Dentro dos padrões europeus, é um pessoal que tem menos grana, que tem um salário mínimo menor mesmo, né? E que tem bastante dificuldade na construção, é caro. Mas tem bastante estrangeiro indo morar lá, não tem? Exatamente. Outros tem bastante europeus que se estrangeiro. aposentam, vão para lá, Outros chineses. europeus, brasileiros, chineses, russos, O mundo tá lá, foi pra lá. americanos, ingleses. Portugal meio que virou a Flórida da Europa. tá certo? Virou a Clima Flórida agradável pro pessoal que quer se aposentar num lugar mais quente, e barato. na Europa. Que não é mais o caso da Flórida, mas Exato. que era antigamente. É mais barato para os padrões europeus, apesar de que essa inflação que pegou todo mundo pegou lá também, essa inflação dos últimos anos, mas também atraiu muitos jovens nômades digitais. Interessante. Também por causa da pandemia. Muita gente foi para o home office, né? E imagina, você tem 30 anos, você é programador para uma empresa alemã, você recebe um salário de alemão, mas você tem um custo de vida de português. Faz todo sentido. Puta, o cara brilha, nada. né?
Nada de braçada na oportunidade. Nada de braçada numa situação dessas. Então, muita gente nesse perfil também foi para Portugal. O que fez o mercado imobiliário de Portugal ter um boom. Além do Golden Visa, né? Quando eles ofereciam isso. Ofereciam, mas o Golden Visa agora tem uma série de restrições. Sim, mas quando oferecia, uma das formas de entrar era a aquisição de imóvel. Aquisição de imóvel, de 500 mil euros. Muito retrofit e tudo mais. Exatamente, mas é difícil construir em Portugal. Tá. Então o próprio Golden Visa, o custo baixo de vida e outros fatores geraram uma grande demanda por imóvel em Portugal e a oferta não consegue acompanhar. Então levou os preços para cima. Então a gente atende em Portugal. Isso é um equilíbrio, que é uma questão importante que eles eventualmente vão ter que equalizar de alguma forma para promover a construção de unidades habitacionais mais acessíveis para o português. Isso é um problema que Portugal vai ter que enfrentar, né? Hoje não está enfrentando direito, não tem boas soluções para esse problema. Ou seja, encareceu para o português, encareceu para o português, razoável para quem é estrangeiro que vai morar lá. Razoável para caro. Razoável para caro. Mas a gente entrando com investimento lá, destinando os imóveis para o pessoal de mais alta renda, a gente também nada de braçada. Tá. Até porque a gente está acostumado com uma realidade de inflação, uma realidade de juros que existe lá hoje e que eles nunca viram na vida. Não sabem lidar com isso. Não sabem lidar. E pro brasileiro é normal. Já desde que o Brasil é Brasil, a gente sabe que lidar com isso. Eles têm uma inflação que bate 5%, um juros que bate, sei lá, 4,5%, não sei quanto está agora de cabeça. Eles ficam enlouquecidos. Pra gente, se tivesse um juros de 5 e uma inflação de 4, a gente tava rico, bilionário. Ótimo. Tá super ótimo. Confortável. Pra eles é uma loucura. Então, aí eles têm eles têm um perfil de risco muito diferente do nosso. Eles são muito mais conservadores. Sim. Né? A gente assume riscos com muito mais facilidade. Às vezes sem perceber que tem risco. Né? Não é? E lá os riscos, pro nosso padrão, são muito pequenos. E para eles, às vezes, é inaceitável. Né? Então a gente acaba surgindo muita oportunidade. Interessante. Agora, a decisão de vocês de focar nesse mercado de classe média alta, especialmente no Brasil, o Brasil tem incentivos para, sei lá, Minha Casa Minha Vida, que agora até tem esse nome e tudo mais, para construir em Virou quantidade. Casa Verde e Amarela, voltou a ser Minha Casa Minha Vida. Então, é isso, Minha Casa Minha Vida. Mas qual a vantagem do mercado de classe média alta vis-à-vis um mercado que você tem incentivos e que você é muito mais pulverizado? Perfeito. Essa é uma escolha que atualmente se baseia em dois fundamentos. O primeiro é um fundamento de conhecimento e tradição. A Humaitá atende esse mercado. Certo. Já vem de família. Então, o nosso repertório é alto padrão. Tá? É isso que a gente sabe fazer. Pedigree. O nosso engenheiro é o mesmo engenheiro 20 anos. Era o engenheiro que era da Humaitá. Eu, quando era criança e no escritório da Humaitá, ele estava lá já. Sabe? Quem fazia projeto para a Humaitá era o meu padrasto, que é o nosso arquiteto hoje. Minha mãe foi diretora técnica da Humaitá por 20 anos, é a chefona hoje. A gente tem esse DNA. Tá? Então, é natural que a gente mantenha o foco dos nossos negócios naquilo que a gente sabe fazer melhor. Certo. Né? Eventualmente, a gente faz alguma coisa diferente, por exemplo, como esse de Santo André, porque surge uma oportunidade e a gente vai e faz. Certo. Né? Mas não é muito a nossa praia. Mesmo esse de Santo André, não é Minha Casa Minha Vida. Tá. Não é HIS.
HIS é só na cidade de São Paulo, mas não tem uma relação, não tem uma similaridade de algo que seja subsidiado ou qualquer coisa do tipo. O outro fator principal é que para você fazer esse tipo de produto, você precisa de muito volume. Para te dar um Tá. lucro igual que você vender um apartamento, você tem que vender 20. Exatamente, você tem margens muito mais apertadas, né? O que exige muito mais volume, né? E no nosso ponto de vista é um risco que a gente não está a fim de correr, porque a nossa estratégia, como eu disse, é diversificar de moeda, não de mercado dentro da mesma moeda. Moeda e geográfica, né? Diversidade Exatamente. geográfica é importante também. Então, eu poderia pegar os lucros da empresa, reinvestir aqui no Brasil para abrir uma outra linha de produtos populares. Mas você estaria Prefiro concentrado pegar ainda. esse dinheiro e colocar em Portugal ou nos Estados Unidos, ou na Espanha, ou na França, porque a gente está em Portugal, mas a gente busca A Europa inteira. a Europa inteira, principalmente Península Ibérica, principalmente Espanha, que também tem bastante tem bastante oportunidade para entrar. Legal. E o padrão de imóveis lá é diferente daqui, tá certo? Em termos de planta, em termos de acabamento, até a forma de construir. Completamente Como que diferente. vocês lidam com isso? A gente tem parceiros locais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. A gente não está fazendo nada sozinho, né? A gente tomou uma decisão nessa expansão internacional de ser minoritário em todos os projetos. Certo. Então a gente tem um limite que, não está escrito em pedra, mas a gente tem um limite de participar nos projetos em até 20% do equity ou até $500 mil. Tá? São os nossos dois Em cada tetos. projeto. caps Tá. em cada projeto. Tá? Por quê? Porque como a gente está entrando nesses mercados, a gente prefere estar envolvido em 5 projetos diferentes com uma exposição menor e acelerar a nossa curva de aprendizado do que estar envolvido como majoritário em um projeto só. E tomar na cabeça. Mas então a execução não é de vocês. Vocês estão lá como investidores, é isso? Como investidores, como... Estão aprendendo, conhecendo o mercado, aprendendo o mercado. Exatamente, mas a gente participa da gestão da empresa, a gente é gerente das empresas, Tá. das SPS portuguesas, Mesmo sendo minoritário, vocês mesmo têm sendo isso. minoritário, né? E nos Estados Unidos, apesar de a gente não ser diretamente gerente, a gente participa informalmente da gestão como nosso parceiro. Por quê? Porque a gente tem esse papel de investidor, mas a gente é um smart money, tá? Eu entendo desse mercado. Sim. Porque, a planta é diferente, os mercados locais têm suas especificidades, os métodos construtivos às vezes variam, a legislação é diferente, mas o feijão com arroz é basicamente o mesmo. Sabe? Eu preciso fazer um projeto, eu preciso aprovar na prefeitura, eu preciso... A fundação você precisa fazer. Fundação você fazer o cálculo. só tem aqueles mesmos jeitos de fazer fundação. No sabe? mundo inteiro é a mesma fundação. Eu preciso adaptar a planta ao gosto daquele mercado. Mas eu faço isso aqui também, eu faço isso lá. Né? Vender imóvel É igual. tem... Sabe? A coluna dorsal é a mesma. O esqueleto é o mesmo, muda só Então o a brilho. gente participa, a gente dá pitaco em projeto, a gente fala de gerenciamento, a gente fala de marketing, a gente fala de vendas, a gente participa do negócio como um todo. Tá. Né? Então vocês têm voz ativa Sim. na participação e vocês são ouvidos por isso também. Com certeza, Execução. porque para os nossos sócios locais, a gente é muito interessante. Porque a gente não é só um cara que está lá pondo dinheiro. Não é só um A investidor gente está anjo que colocando cobra. dinheiro e a gente está trazendo um conhecimento. Expertise. Então. A gente está trazendo um olhar diferente. A gente está dando ideia que talvez ele nunca pensou. Sabe?
Então a gente aprende, mas a gente contribui também bastante. Então, por mais que o nosso papel seja de um investidor nessa expansão, a gente tem uma participação maior do que de um mero investidor. Bacana. E você também tem esse produto, vamos chamar assim, de investir junto com vocês lá, tá certo? Para quem é investidor, que quer participar, ter um pouco de... Sim, essa é a nossa novidade. Então, e isso é uma coisa que vocês introduziram lá. Exatamente. A gente abriu uma empresa junto com um sócio, um amigo nosso que é do mercado financeiro. Essa empresa é portuguesa, ela está em Portugal. E o objetivo dela é captar investimento de pessoas físicas brasileiras, principalmente, que querem diversificar, que tem a mesma dor que a gente tinha. Eu quero diversificar, eu não quero ficar só em real e né? uma construção segura. Mas não tenham acesso a bons instrumentos de investimento em outras moedas. Certo. Porque muitas vezes, para você ter um acesso razoável, assim, um acesso bacana a instrumentos em euro, por exemplo, você precisa ter volumes muito grandes. Tem um patrimônio muito grande, sim. Né? Essa minha vida foi essa, trabalhar com isso. Exatamente. Então a gente pensou, mas como é que eu pego o cara que quer investir, 50 pau de euro? Entendeu? Esse cara, ele tá abandonado no mercado. Ninguém olha para ele. Né? Então a gente resolveu pensar nesse cara. Né? Então a gente abriu essa empresa. Essa empresa, ela vende cotas, ações dela mesma, que ela emite, no valor do investimento dessa pessoa física no Brasil. Então ela está comprando ações de uma empresa portuguesa. Certo. Né? E essas ações estão atreladas a um projeto imobiliário nosso, no qual a gente esteja envolvido com a nossa empresa de incorporação de lá. Tá? Ou seja, onde você tem os seus 20%. É isso? É onde eu tenho os meus 20%. Que você citou. Então, ou eu vou me diluir um pouco, ou eu vou diluir sócios nossos que estão juntos com a gente, que topam ser diluídos. Tá. Para trazer novos investidores. Para trazer esse pessoal brasileiro, né, que está investindo comigo. Então, esses investimentos, eles têm esse lastro no projeto imobiliário e ele tem duas opções. Ele pode ser remunerado a uma taxa fixa, né, de 5% ao ano. Em euro? Em euro. Em euro. Vale. Sim. Importantíssimo frisar isso. Ou ele entra no risco do projeto comigo. Tá. Né? Ele tem equity. E daí ele é remunerado a tiro do projeto. Tá. Que é muito mais alto que 5%. A Sim. princípio. Com certeza é muito mais alto que 5%. Né? Quer dizer, disclaimers, né? Não podemos garantir a TIR do projeto porque tem um risco imobiliário. Sim, performance passada não é garantia. Exatamente. Né? A expectativa é que seja muito mais vantajoso do que o 5% fixo. Sim. Mas tem risco imobiliário. E qual é a adesão disso? Como que você... Qual o marketing disso? Ou é de boca a boca? Nesse momento a gente está no Friends and Family, cara. Tá. A gente Os acabou amigos de começar. E está tendo adesão? A gente interesse? vai ter agora esse mês a gente vai fazer uma chamada pro pessoal, para quem a gente apresentou. A gente estava até agora, vamos dizer, em roadshow. Tá? Agora a gente vai chamar. Vai chegar e falar, pessoal, interessou? Vamos assinar. Daí eu vou poder te responder a adesão efetiva do negócio. A gente vai ter a primeira rodada de investidores agora. Mas o projeto não depende desses investidores? Não depende. O projeto está andando do mesmo jeito, quem entrar vai se beneficiar a princípio do projeto. Exatamente. Na cota fixa são 5% ao ano, na cota variável é a tiro do projeto, menos a taxa de performance que a gente tem. Qual que é o retorno estimulado na variável que você imagina?
O retorno estimado na variável é de 20% ao ano. 20% ao ano. Já depois das nossas taxas. Depois que pagou tudo, fica 20% livre. Em euro. Misericórdia, em euro. Sem imposto. Sem imposto? O imposto ele vai pagar aqui no Brasil, da mesma forma que ele paga imposto quando ele compra ação e vende ação de uma empresa. Beleza. E Ganho de capital, exatamente. para ele investir, ele precisa comprar o euro ou ele pode depositar aqui para você em reais? Não. Ele precisa. Ele faz o câmbio para minha faz o conta câmbio pra em Portugal. conta lá. Ele Tá. tira, sei lá, ele tem conta no Santander, bancão aqui do lado e fala, eu quero fazer uma transferência internacional de 50 mil euros para cá. O próprio banco dele faz o câmbio. já manda. Legal. E manda pra gente. Interessante. Ele não precisa ter conta na Europa. Não precisa ter Não conta. precisa. Esse é um ponto Pode, bem legal. mas não precisa. E falando dos projetos, né? Porque outro dia a gente conversou sobre isso. Um deles é um retrofit, que é bem bacana. Mas o outro é uma coisa muito diferente para o mercado português, tá certo? Sim. a Muito gente moderno, com assinatura e tal. Sim. Quer falar Sim. um pouco dele? Eu Sim, achei esse bem bacana é um esse orgulho. Esse projeto é um orgulho. E, inclusive, só um parênteses antes. Eu acho que o mercado português ele é aberto para estrangeiros porque a gente traz inovação para o mercado português. Né? Legal. E a gente tá com um projeto já anunciado de construir o primeiro prédio com assinatura, primeiro prédio residencial com assinatura de Portugal. Em Esse é o Lisboa. primeiro. É o primeiro residencial. Já existem, por exemplo, hotéis com Corporativo. assinatura. Tá. Tá? Mas residencial com assinatura vai ser o primeiro. O nosso parceiro nesse projeto é a Karl Lagerfeld, que é uma grife, né, de alta costura, de moda. Legal. E vai ser um prédio de 10 unidades. São 10 unidades, 10 andares. Que não é uma coisa normal também para Portugal. Uma por Naquele andar. pedaço de Lisboa, É. naquele pedaço de Lisboa, não é espantoso. Até porque uma das regras, pra você ver como é difícil, né, construir em Lisboa, uma das regras é que o meu prédio não pode ser mais alto que o vizinho. Que interessante. Eu não posso ser mais alto do que o meu vizinho mais alto. Só para entender, alguém vai lá e constrói um prédio. E a partir daí os próximos vizinhos não podem passar a altura dele ou Eu tem não uma posso, regra de altura? eu não sei te dizer como começou. Eu sei que em algum momento, Definiram provavelmente tinha mais liberdade, em algum momento determinaram que você não pode construir um prédio mais alto Que mais alto. do que o seu vizinho. Do que o seu vizinho mais alto. É isso? Do que o seu vizinho mais alto. Que interessante. Essa é uma regra... Mas aí Bem limita, diferente. só Ah, Deus não, sabe. olha, eu vou te falar, agora eu fiquei em dúvida. Agora que você falou, não sei se é do que o seu vizinho mais alto ou o seu vizinho mais baixo. Oxi, Eu acho que é o mais alto, mas de mais qualquer alto, maneira, não importa, você é não uma- pode ultrapassar o seu vizinho em altura. É inusitado, Tá. é diferente. Então, mas pra você ver como é difícil, como existem restrições no mercado português que impedem que você construa mais unidades, abaixe o preço com uma oferta maior e atinja Sim. o povo de um lá. público mais que tem menos grana, né? Tem é o que eu falo, toda restrição construtiva tem um custo. Eleva, acaba levando para uma Esse outra custo tira do seu pool de clientes as pessoas que têm menos dinheiro, Sim. porque você repassa o seu custo. Você vai pro- restringindo. Você vai restringindo, você tem que repassar o seu custo. Isso. Enfim, voltando ao Karl Lagerfeld. Essa é uma parceria. Como que é o nome do empreendimento? Ele não tem nome. Ah, não ainda. tem nome ainda, tá. Tá? Ele é um empreendimento que está entrando agora na Câmara de Lisboa para passar pelo processo de aprovação. Certo. Tá? Então tá nos últimos detalhes, ajustes de projeto legal para entrar na Câmara de Lisboa. Né? A gente espera aí um prazo de mais ou menos um ano, eu acho, para esse projeto ser aprovado e daí a gente faz o lançamento de fato. Né? E daí vai ter nome, vai ter todo
Então o lançamento é daqui a um ano, é isso? Provavelmente, tá. E a construção mais 2... Não. Deve durar 2 anos, mais tá. 2 anos de construção, a gente Tá. deve estar entregando no final de 2027. Tá. E aí é um prédio de 10 andares? 10 andares, um por andar, apartamentos? apartamentos de 250 metros, aproximadamente, que é grande, né? Para Portugal é gigante, enorme. né? E a gente está trazendo um nível de produto que não existe, não tem comparável. Tá? É um produto de altíssimo luxo que não tem comparável em Lisboa. Né? Vai ser realmente um desbravamento de um novo mercado, colocar o mercado de alto padrão de Lisboa em um novo patamar. Vai ser o diferencial. Na verdade, isso vai ser o AAA de lá, vai ser o primeiro com vocês. Exatamente. Que No interessante. residencial. Sim. A parceria com a Karl Lagerfeld já está assinada. Legal. A gente já tem... Eles participam da elaboração da fachada, das áreas comuns, né? E estamos entrando agora com um projeto na Câmara de Lisboa, e esse é um dos projetos que uma pessoa física no Brasil pode participar. Bacana. Através da nossa empresa de investimentos. Muito legal. Né? Ele compra ações da nossa empresa e a nossa empresa compra participação no projeto. E o público-alvo são os próprios portugueses Não, de alto esse poder não. aquisitivo? Não. Esse não. Esse é para Esse é para estrangeiro. estrangeiro. Esse Esse é para 100% estrangeiro. Pode, Fantástico. óbvio, né? Vai. Pode ter um português ou outro, de repente Sim. o Cristiano Ronaldo quer comprar um, né? Por que não? Lógico. Né? Claro. Mas, ou o técnico do Palmeiras aqui, o Abel, O Abel, O Abel, aham. né? Vai saber se ele não quer um apartamento novo. Novo. Mas- Legal. Boa. É ótimo. A cobertura. A princípio o público é É estrangeiro. estrangeiro. Né? Nosso outro projeto de Lisboa, que é Que o muito Tijolo, bonito, né? ele é muito bonito. É muito Aquela bonito esse fachada eu projeto. passei lá semana passada. A fachada é muito bonita, ela vai ser preservada porque ela é tombada, inclusive a estrutura do prédio é tombada. Normalmente o tombamento de grau, normalmente o tombamento lá é o tombamento de nível 1 que eles chamam, Tá. que você precisa preservar a fachada. Então eles vão lá fazer uma estrutura metálica que segura a fachada de pé Que legal. e demole o resto do prédio inteiro. E reconstrói uma coisa nova. do Reconstrói zero. tudo Tá. atrás da fachada e gruda na fachada depois. Que bacana. interessante. Mas essa não. Essa não, essa a gente tem que manter a estrutura, porque a estrutura do prédio tem uns arcos que são maravilhosos, assim. Uma A coisa origem desse linda. prédio, o que é? Era a residência, de funcionários de fábrica. Caraca. Bacana. E aí E mantém tem a uns arcos estrutura para lindos, manter a esses gente vai arcos. manter os arcos, manter a estrutura, só que o terreno também tem um espaço vazio muito grande, onde a gente vai ter construção nova. Pode ser aproveitado. Até porque fica a parte de trás do terreno, então não tem frente para a rua, esse espaço vazio, não tem uma frente direta para a rua, então a gente pode construir sem afetar o tombamento. Mas mantendo as mesmas características ou não Não, necessariamente? vai ter outra característica. A gente vai, na parte existente, criar apartamentos. Certo. Esse é um produto que a gente já tem aprovação, já tem financiamento, já está tudo certo. A gente, inclusive, tem 8 unidades reservadas já, se eu não me engano. Atende o público português, principalmente os apartamentos. Certo. Porque são apartamentos, isso é muito comum lá. No mesmo produto você tem apartamentos de diversos tamanhos diferentes. É normal na Europa. É isso. bastante comum. Então você tem muito português que está comprando apartamentos pequenos, colocando no nome do filho que não tem renda. Daí ele consegue uma série de benefícios, inclusive de financiamento. Certo. E como o mercado está muito aquecido, ele aluga isso, paga o financiamento e ainda sobra. Né? Então, esse é um produto que atinge o público português e além dos apartamentos a gente está construindo casas
5 casas grandes No terreno. nesse espaço vazio do terreno, né? Que também atende o público português, mas pode interessar o público internacional. Bacana. E a localização é... É uma localização, fica no Campo de Ourique. Tá. O Campo de Ourique é uma localização que está de Lisboa, perto do Campo da Estrela, que está sendo revitalizada agora. Eu passei lá semana passada, é impressionante, tem guindaste para tudo quanto é lado, né? Então é um pedaço que hoje não é super valorizado, mas está passando por um processo de revitalização importante. Então é a hora certa para entrar. Tá lá. Né? O Campo da Estrela está recebendo uma estação de metrô, né? Que fica muito próximo, e fica muito próximo ali, é uma distância que dá para ir tranquilo a pé do nosso empreendimento. Bacana. Né? E é um espaço bem... é um pedaço da cidade bem legal. Que bacana. Bem bacana. E construir lá é que nem aqui no Brasil, você tem que ter vaga de garagem, tem que ter isso, tem que ter aquilo. De jeito nenhum. Lá é diferente. É outro produto. É outro totalmente produto. diferenciado. O que os portugueses mais querem quando você pensa em projeto? E você Os portugueses... E agora uma coisa que veio à minha cabeça aqui, como é projetar para o mundo? Porque você acabou de falar que lá tem várias nacionalidades. Então, ao mesmo tempo, você tem que abranger o mundo inteiro. Como é a concepção quando você senta e fala, nós precisamos fazer algo que o mundo goste, para poder colocar lá e atrair o mundo? A resposta vai ser mais ou menos a mesma, Uhum. tá? A gente precisa buscar uma arquitetura mais internacional, Ok. tá? Essa arquitetura internacional tem algumas diferenças em relação à arquitetura brasileira. Vou te dar um exemplo. Ninguém tem lavanderia. Tá? Não, em casa não tem área de serviço. Não tem área de serviço. É uma coisa que aqui é super comum, né? Você não consegue pensar. Não penso. Mesmo um apartamento pequeno, normalmente você tem ali uma cozinha que é uma minhoquinha. Uhum. E no final da cozinha, onde tem a janela, Tem a máquina de tá pensado para ser uma lavanderia onde você vai pendurar um varal e... E sempre tem um tanquinho, E né? sempre tem um E sempre Lá- tem um lá não tem tanquinho. tanque. Imagina, Nem não existe tanque. isso. Tanque é uma concepção... Né? Brasileiro. Então, é normal as pessoas colocarem a máquina de lavar, Uhum. que nem sempre é uma lava e seca, ou no banheiro ou na cozinha, dentro da marcenaria. Entendi. Escondido. Né? Se eu colocar uma lavanderia, não sei, o cara vai me olhar como se eu fosse maluco. Entendeu? Provavelmente. Vai achar que você desperdiçou espaço. Vai achar que eu desperdicei Porque espaço. lá, em geral, são pequenos, tá certo? Os imóveis. Tirando Exatamente. esses que você vai Não, construir. mas mesmo nos são grandes, pequenos, não vai fazer É sentido. desperdício. Né? Em Portugal e em outras partes da Europa, é muito comum você ter os varais da janela para fora. Que aqui, imagina, uma coisa Aqui seria o prédio super não esquisito. deixa. É super esquisito. Uhum. Né? Lá você anda na rua, na Europa você vê a roupa de todo mundo pendurada, lençol, toalha, Calcinha, sutiã, tudo roupa lá. íntima, às vezes dependendo se você mora nos andares mais baixos, às vezes você tem uma varandinha, né? Uhum. Eu morei num desses em Barcelona, que eu tinha um espaço, como era no primeiro andar, eu tinha um espaço que era sobre a loja que ficava embaixo do prédio. Uhum. Tipo uma varandinha mesmo. Sim. O que caía de roupa lá não tá escrito. Os caras te ligavam, Né? tá descendo aí. Cai, porque bate um baita vento e Uhum. as coisas saem voando. Então tem essas diferenças. Eles gostam cada vez mais de espaços abertos, né? Entendi. Que não era uma coisa super comum. Conceito Né? de cozinha integrada, sala, tudo junto. Não era a coisa mais comum do mundo, agora está sendo mais bem aceito. É muito comum lá você dividir o banheiro, né? A coisa da suíte não é Não é exigência que nem aqui. não é uma exigência tão grande, claro. Estamos falando de altíssimo padrão, É diferente. vai ter suíte, né? Tem. Pelo amor de Deus, a gente está falando de altíssimo padrão. Uhum. Mas, via de regra, ter um apartamento com 2 quartos e um banheiro Ok. normal. Né? Ninguém vai Super achar normal. esquisito. Super normal. Na verdade, eles
De forma geral, o europeu tende a ser muito prático, né? Os Extremamente. espaços de habitação são muito práticos e eles tendem a fazer todas as atividades fora dos espaços, né? Então ali é mais espaço para dormir. Só pra fica comer. muito pouco Dormir, tempo. cozinhar. Fica né? pouco Mas tempo ele, lá, né? eu acho que isso tá numa tendência de mudança, em parte por causa do home office, as pessoas estão passando mais tempo dentro Sim. de casa. Sim. Né? E em parte por causa dessa tendência de internacionalização da arquitetura. Nenhum prédio na Europa tem área comum. Não é que nem aqui no Brasil que tem academia, piscina, espaço pet, kids, espaço kids, brinquedoteca. área gourmet. Área gourmet. Isso é uma coisa que está começando a aparecer cada vez mais. Entendi. Tá? Mas qualquer prédio que foi construído até pouco tempo atrás, qualquer prédio que não tenha sido construído há pouco tempo, não vai ter. Mala vai ter, dependendo, não vai ter nem elevador. Eu vi uma reportagem faz uns 4 anos que Portugal não tinha elevador de serviço. Com tanto brasileiro, alguns prédios estão começando a ter o elevador social e o elevador de serviço. Às vezes tem. Às vezes tem? Às vezes Então, tem. O prédio que eu moro em Portugal tem. Tem, já é... Mas é um prédio de apartamentos um pouco maiores. Então entendi. já tem um pouco essa divisão. Então sabe? já tem essa divisão. Mas apesar de ser um prédio antigo. Eu morei num prédio em Genebra, onde, na verdade, acho que se não for o mais alto, é um dos mais altos que tinha 10 andares. E ainda tinha o rooftop, tinha 11 andares de habitação, com apartamentos entre 4 e 6 apartamentos por andar, então eram muitos apartamentos. Tinha um elevador. Um elevador. Essa concepção. E daqueles elevadores pequenos europeus, não dos menores, mas daqueles pequenos que cabem 6 pessoas. E olha Que é o lá. elevador que a pessoa vai usar quando ela estiver subindo com compra. Tá? Porque o resto ela provavelmente vai usar a escada Teve mesmo. uma época que quebrou o elevador, mas ficou praticamente um mês sem elevador. Nossa, se for aqui no Brasil, os caras infartam. E não tinha Mas problema tem pra algumas ninguém. diferenças, Toro, assim, isso tem diferenças culturais, que são importantes, né? Tem diferenças em relação à segurança. Aqui no Brasil, a gente faz pequenos clubes dentro dos condomínios. Que é pra não sair por segurança. Justamente porque as pessoas não querem sair muito de casa. Sabe? Muitas vezes por uma questão de segurança. Né? E essa é uma tendência que está se intensificando. Agora a gente tem um mini mercado, a gente tem um espaço para ele passear com o cachorro, tudo dentro dos muros do prédio. Já Cozinha tá gourmet, cozinha gourmet, um co-work. Etc. E tal, Já né? tem Então tem essa questão que é importante. E tem uma questão cultural assim que é fundamental, mas que daí a gente entra um pouco numa questão de urbanismo, tá? A Europa, as cidades são construídas de maneira muito mais densa do que aqui em São Paulo, do que no Brasil de maneira geral. O que significa uma cidade mais densa? O que o Marcelo falou, era um prédio de 10 andares. Parece muito? Não parece muito. Aqui a gente tem prédio de 20, 25 e tal. Mas aqui a gente tem prédio de 20, 25 com menos unidades habitacionais do que o seu prédio de 10 andares. O seu prédio de 10 andares tinha aí umas 50, 60 apartamentos, alguma coisa assim. Aqui a gente tem prédio de 30 com um por andar. Verdade. Né? Ou um prédio de 20 com 2 por andar. Né? E o que acontece? Só para terminar o raciocínio de como isso afeta o urbanismo e afeta essa questão que a gente está levantando. A gente acaba favorecendo isso por causa das nossas leis, tá? Dos nossos planos diretores aqui de São Paulo. A gente acaba favorecendo certos tipos de construção. Né? Favorecendo não, é praticamente exigindo certos tipos de construção. Que são torres altas, com muitos espaços vazios em volta, então com recuos laterais, frontais e atrás também amplos, ou seja, muito espaço vazio, muito espaço aéreo vazio, não aproveitado, e com poucos moradores. Né? O que acontece se você tem um bairro como Moema, que tem muito prédio, mas pouca gente morando? Você vai ter serviços. Sim.
Você não vai ter muitos serviços. Você não vai ter uma padaria por quarteirão. Talvez você tenha uma farmácia por quarteirão. Porque hoje em Farmácia dia mais farmácia que padaria. é moda em São Paulo. Farmácia do lado Mas de você não vai ter farmácia. uma padaria, uma academia, uma sorveteria, um encanador, uma manicure, a cada 100, Lavanderia, 150 não. metros. Ok. Porque você não tem demanda, Pra isso. Pra isso. entendeu? É Você não verdade. tem demanda, porque você não tem gente o suficiente para ter muito comércio. Aí você tem que pegar um carro pra andar. Daí que você vira essa precisa doideira. pegar um carro, só que daí fica perigoso, porque você tem menos gente na rua, você tem menos comércio, então você tem menos gente com o pé, o olho na rua ali, Sim. né? Você tem menos movimentação de pessoas andando na rua, você acaba criando certos desertos, vamos dizer assim. Isso, verdade. E nesses desertos, você cria um clima de insegurança, porque você se sente muito mais seguro quando tem gente passando, Sim. né? Você já andou no Pacaembu à noite? Não tem nem condições. Né? Parece filme de terror. É. Aquela Entendeu? meia luz Né? ali, você Infelizmente. infarta. Não tem um comércio, Tudo não tem apagado. gente andando. Tem um monte de casarão, 40% está à venda, né? Por que não levanta um monte de prédio com comércio no térreo e traz uma densidade? Pô, tá do lado da Paulista, do lado do centro, do lado da estação de metrô, da Barra Funda, do lado da estação de metrô da Linha Verde, do lado da FAP, da estação de metrô da FAP, que está abrindo. Tá no centro Tem de universidade, está no centro de tudo, tem um estádio. Então, mas Por que não mora gente lá? Mas essa diferença também, né, entre Europa e Brasil. Você pega qualquer país na Europa, por exemplo, fala Genebra, que eu morei em Genebra, por exemplo, as construções mais recentes de Genebra são, sei lá, de 40 anos atrás, 30 anos atrás. Constrói-se muito pouco hoje, constrói-se ainda. Mas assim, elas são antigas e de forma geral, com retrofit. Tem prédios de 100 Sim. anos, mais de 100 anos, tem prédios Sim. muito antigos. Aqui, então as pessoas fazem retrofit e vão morar lá. Aqui, a cidade vai andando, né? Ela você vai andando abandona pra o fora. centro, o centro está abandonado e você Completamente. poderia refazer. E é lindo. Eu moraria lá tranquilamente se tivesse Essa uma- densidade que você Exatamente. falou, dessa segurança. Agora, O centro a é cidade construído vai dessa andando, forma né? deles. A cidade vai andando. Aí depois passou, sei lá, para a região da Paulista, depois de Jardins, vai descendo e vai indo para outras regiões. Mas daí você tem dois fatores que são importantes considerar. Primeiro que você está falando, usando como comparação um país super maduro, Sim. muito rico, né? Sim. E que tem uma população estável, Sim, verdade. tá? Um crescimento muito pequeno. São Paulo, da década de 50 para cá, Multiplicou muitas vezes. eu nem população, sei né? qual fator, Sim. tá? Mas a população cresceu muito. Tá? Se você tem uma população que está crescendo muito, você precisa construir muito para abrigar essa população, né? Sem dúvida, mas você não precisa abandonar os espaços que já existem. E eu acho que esse é um problema. Esse é um São problema, Paulo. com certeza. A gente tem um problema que para fazer retrofit aqui é muito complicado do ponto de vista de regulamentação. Ah, É difícil Quase fazer impossível. retrofit aqui. Quase Né? impossível. Juridicamente e do ponto de vista de Segurança, bombeiro. regulamentação da prefeitura, atualização de normas de bombeiro, é super complicado. Eu tenho uma amiga que faz isso, ela sofre muito para fazer retrofit no centro de São Paulo. Tá? Então você precisaria, para isso acontecer, que eu acho que seria muito interessante também, até para repovoar e, vamos dizer assim, retomar o centro de São sim, Paulo, sem dúvida. você precisaria ter um choque de legislativo para de verdade facilitar isso, Certo. né? E você precisaria, para o resto da cidade, aproveitar melhor os espaços para ela não precisar se espalhar tanto para os lados. Isso, Porque exatamente. ela cresce lateralmente, ela chega nos mananciais das represas, exige-se que você construa infraestrutura de transporte, de saúde e de educação cada vez indo mais para longe, o que tem um custo enorme para a cidade e tem um custo enorme para as pessoas, que no final das contas o centro está abandonado. Em volta do centro mora a elite, em casões com uma baixíssima ocupação. Imagina, mesmo Moema,
você tem uma ocupação de algo em torno de 9.000 pessoas por quilômetro quadrado. Em Barcelona é 32. Tá? Caramba. Só para você ter uma 4 vezes ideia mais, quase. de referência. Na periferia, chega muito mais perto da proporção de Barcelona. E a pessoa Tá. está longe do trabalho. E daí demora que é 2 o horas centro. para chegar de transporte público, ela compra um carrinho ou compra uma moto, e daí o trânsito fica uma loucura, todo mundo reclama. Vai construir um prédio no centro. Você vê a gritaria que não vai ser. Né? No Pacaembu, Verdade. não pode. Não pode. Na Rua Estados Unidos, não pode. Nos bairros em volta do Parque Ibirapuera, não pode. Pode também. Né? Em volta da Vila Madalena, não pode. Né? No Jardim Europa, não pode. Então, Né? No Bexiga, no Brasa, assim, até na Vila Mariana, às vezes o pessoal tem dificuldade de construir. isso Porque prejudica ninguém tudo. quer mais construção, ninguém quer morar perto de mais gente. Todo mundo quer preservar uma espécie de vida, de qualidade de vida digna de interior, né? Poucos vizinhos, pouco barulho, pouco trânsito. Quintal grande. Quintal grande, eu escuto o passarinho, tal, não sei o quê. Uma metrópole de 20 milhões de pessoas. Não dá. Não fecha essa conta. Não fecha. Entendeu? E a qualidade de vida cai. A qualidade de vida cai. Daí o que as pessoas exigem? Voltando para o assunto inicial. Eu quero tudo dentro do condomínio. É. Que daí eu não preciso sair do condomínio. E um dos Interessante. benefícios, o índice de qualidade de vida, a alta densidade populacional melhora a qualidade de vida, melhora o IDH. Você tem Por exemplo, inúmeros estudos que provam exatamente por isso exemplo, que você está São falando. Caetano tem uma alta densidade e é o primeiro lugar em IDH, por exemplo. Você tem diversos estudos que mostram que se você trazer pessoas mais pobres para morarem em bairros melhores, essas pessoas melhoram a sua qualidade de vida, os seus Sim. filhos têm uma educação melhor, você tem Eleva uma série- tudo. Eleva Tudo. Você É. tem, e em São Paulo, acho que é um caso único no qual o centro expandido diminuiu de população nos últimos anos. Tem menos gente morando no centro expandido do que há anos atrás. Sim. A pandemia foi um fator, um Segurança. vetor para isso também, não foi? É um fator, mas não é por causa disso. Não foi só isso, mas acho que é um É por fator causa da importante. dificuldade de você crescer a cidade no centro dela. Né? As pessoas vão saindo. Não saindo. E você prejudica todo mundo. com Todo isso. mundo. Todo mundo se prejudica, né, no final. Não Então, assim, não tem... Gente, mercado. Tem uma demanda... Isso vale para cá, vale para Portugal. Se tem uma demanda alta por habitação, você precisa construir mais. Você precisa permitir que isso aconteça, né? Você Tem precisa que permitir que isso facilitar aconteça. isso. Você tem que facilitar isso. Você tem que facilitar. Exatamente. Tem que facilitar. Imóvel tá caro, você precisa Facilita. construir mais. Aumentar a oferta. É oferta e demanda, assim, é o beabá de qualquer mercado. Né? Por algum motivo as pessoas acham que o mercado imobiliário ele precisa ser altamente regulamentado, planejado, planificado, né? E a gente precisa decidir onde exatamente vai construir, levando em consideração 150 mil fatores e qual tipo de produto que vai ser construído, se vai ser um estúdiozinho, ou um apartamento de 250 metros, ou um de 70, e quantos quartos vai ter, se vai ter janela, se não vai ter recuo, o que vai ter. O mercado podia regular isso, né? Não, assim, certa forma. de maneira geral, para outras coisas, você deixa que o mercado se vira. Exatamente. Né? Você não chega para Bauducco e fala que ela precisa fazer bolacha de morango. Né? Ou bolacha de banana, Ou porque bolacha um de dia eu banana. gostei e acabou. Entendeu? Você fala, olha, se você for fazer bolacha, você precisa cumprir com essa legislação sanitária e tal. E Exatamente. acabou. É isso. O mercado imobiliário, por algum motivo, as pessoas acham que elas precisam regulamentar o produto. Não é... Decidir quantas unidades vão ter dentro desse produto, ou quantas vagas, ou qual tamanho que ele deve ter.
e etc e tal, quais vão ser os Não recursos faz e não sentido sei o quê. nenhum. Pode até fazer algum sentido, mas o ponto é que isso impõe um custo. Sim. Eu sempre volto para isso. Toda restrição impõe um custo. Esse custo, ele sempre vai ser repassado para o consumidor. Sem dúvida. Tem custos que valem a pena impor. Entendeu? Claro. Custos, por exemplo, relacionados à segurança. Né? Vale a pena regulamentar e você impor esse custo e vai ser repassado para o consumidor, obviamente, mas vale a Mas todo pena. mundo se beneficia. Faz sentido. Né? Isso. Tem custos que não vale, sabe? Simplesmente. Então, assim, por algum motivo no mercado imobiliário existe uma tendência de sempre... Eu escuto muito isso. A cidade de São Paulo foi muito mal planejada. Foi muito pouco planejada. Não foi planejada. É o contrário, foi planejada demais. Que aí travou tudo. Foi regulamentado demais. E ainda é. Ainda é. Não é falta de regulamentação, o problema é o excesso. Tem razão. Sabe? Faz todo sentido isso. E no fundo, você não faz aquilo que você quer, você faz aquilo que deixam. E aí você escolhe o terreno, você fala que tem que fazer o que deixam. Eu tenho que fazer o que deixam e tentar, de alguma forma, atingir a demanda que eu tenho. Qual é o lugar mais fácil de eu fazer isso? Um alto padrão. Faz sentido. Entendeu? Porque é quem consegue bancar os custos que são impostos Dessa loucura toda. por esse monte de regulamentação. Qual é o outro lugar que dá para fazer isso com uma certa facilidade? O subsidiado. Entendi. Só que aí ele acaba sendo longe para valer Porque o terreno precisa ser mais barato, mas também é uma conta que no final de tudo acaba fechando. Entendi. Entendeu? Quem é que se dá mal? O meio. O mediano. O mediano. Para o mediano se dar melhor, eu preciso conseguir construir muito mais. Porque ele não tem o subsídio de um lado e ele não tem a grana do outro. Então eu preciso poder construir muito mais, né? Para diminuir o custo para esse cara. Então eu preciso de menos regulamentação nesse sentido. Eu preciso poder construir um prédio. Dá outro exemplo. Copan. Todo mundo adora o Copan. Uhum. Marco da cidade de São Paulo. Completamente proibido de construir hoje em dia. Eu não poderia fazer um Copan. O Copan tem um aproveitamento, um coeficiente de aproveitamento de 20 vezes. Oxi. Então Hoje tem é o terreno, impossível. eu não sei qual é o tamanho do terreno, mas de cabeça. Mas o terreno tem um tamanho X, ele tem uma área construída de 20x. A lei hoje permite que eu faça até 4x. 4x. Daí tem, posso colocar varanda, posso colocar um não residencial e tal. Eu consigo chegar perto de 5,5. Um quarto do Copan. Daí, o que acontece? Aquele mesmo terreno que eu poderia ter um ganho de escala, porque o terreno eu comprei uma vez só, Sim. né? A fundação Uma só. é uma só. Tudo bem, o prédio vai ser mais alto, a fundação precisa ser maior. Mas tudo bem, eu tenho um ganho de escala de qualquer forma. Sem dúvida. Né? Eu tenho um ganho de escala na compra dos materiais, porque ao invés de comprar 80 toneladas de cimento, eu vou comprar 120. Que seja, eu tenho um ganho de escala. Ao invés de eu poder fazer isso para atingir mais gente, colocar mais produto no mercado, baratear o preço, trazer mais gente para perto do centro, para perto do trabalho, para perto do metrô, a tendência na cidade é o contrário. As pessoas olham o prédio subindo e falam, não pode subir. Né? Verdade. Tem que pagar A taxa pra maior usar parte da cidade eu posso construir 2x. Ridículo. 2. A maior parte da cidade. Eu posso construir 4 em mais ou menos uns 5% da cidade de São Paulo. A maior parte é 2x. Sem contar os bairros enormes que é 1x e que é tombado e que, imagino, não pode encostar. Como aqueles que eu citei agora há pouco. Né? Então, eu faço o que dá pra fazer, cara. Sabe? O que me permite. Hoje, o que fecha a conta é alto padrão, porque tem grana, e o subsidiado, porque tem subsídio.
No meio, né? assim, então. O do meio vai alugar, vai entrar, vai pagar mais caro, vai morar mais longe. É, Né? Que sobrou pro assim que coitado. acontece. Que sobrou pro Assim que coitado. acontece mesmo. Mas a culpa é do mercado imobiliário, que é A culpa é do mercado imobiliário, do né? malvado É. especulador. Culpa é e sua, tudo que você é o ganhar especulador, Tudo bem, que o não mercado quer imobiliário construir. faz um monte de cagada também, eu não vou, assim, eu sou um dos grandes críticos do mercado imobiliário, sabe? Mas assim, Tem limites. dá pra melhorar por todos os lados. O mercado imobiliário dá pra melhorar muito. Tanto para ele quanto para o Sabe? consumidor final, tá certo? As Dá pra empresas entregar têm coisa- muito que melhorar, sabe? E a regulamentação tem muito que melhorar. Tem muito que ficar livre, né? Deixa solto. Não precisa deixar 100% solto, eu não acredito em laissez-faire, Aham, não, sim. sabe? Mas. Mas deixar a gente tentar atender a demanda que a gente recebe. Uhum. Perfeito. Daniel, a gente vai encaminhar pro final, que você tem compromisso. A gente. Passou rápido, né? Passou rápido. E se, Não de- vi o e se tempo não, passar. e se não fosse compromisso, a gente ia ficar 5 horas aqui, Né? que foi muito bom. Vou ser bem sincero. Eu sempre termino com a pergunta: hoje, o que você falaria pro jovem que quer entrar no ramo da construção civil? Qual o seu conselho? É uma boa pergunta. Você vai editar o tempo que eu tô pensando. Pode tá? deixar. Porque Tá anotado, viu, Sérgio? Tá o jovem que quer entrar no ramo da construção civil. Como empresário? Como empresário. Como empresário. Ah, tá. Eu tava pensando no engenheiro e tal. Ou no contexto o que Tá. você achar melhor. Como empresário, Eu sempre pergunto cara, pra ele assumir o seu lugar, entendeu? tá, Vamos colocar entendi. assim. Me pergunta de novo pra gente Tá. fazer mais. Então, a gente tá caminhando aqui pro final. Sempre eu faço uma pergunta. Qual é o seu conselho que você dá pro jovem que quer entrar no ramo da construção civil, se tornar um empresário assim como você? O mercado imobiliário, o mercado de construção, de incorporação, ele é super pulverizado. A gente tem grandes construtoras, mas a gente tem um monte de pequenas construtoras também espalhadas na cidade inteira. Tá? Então tem espaço para todo mundo. Você quer entrar nesse mercado, apesar de todas as milhares de restrições que a gente está conversando aqui, das dificuldades, seja criativo. Se você conseguir fazer uma coisa fora da caixinha, um pouquinho fora da caixinha, você vai se destacar. Entendi. Porque uma das características do mercado imobiliário é que todo mundo faz tudo igual. A única forma que a gente tem de competir com as grandes construtoras, as grandes incorporadoras de capital aberto na bolsa, etc., é a gente atingir basicamente o mesmo público, só que com uma oferta um pouquinho diferente. Ok. Se eu tiver uma oferta muito diferente, eu não consigo atingir esse público. Mas eu preciso ter alguns diferenciais na minha oferta que faz o meu produto brilhar no olho desse cara que pode escolher entre eu e uma grande concorrente minha, que provavelmente vai ser mais barata. Entendi. Então eu preciso oferecer uma coisa que seja fora da caixinha. Às vezes pode ser uma coisa boba. Por exemplo, uma piscina de 25 metros. Que a gente tem no nosso empreendimento na Berrini. No Extension. No Extension Berrini. Que os concorrentes em volta. Quem é que tem uma piscina de 25 metros? Semiolímpica, né? Semiolímpica. Pode ser uma coisa assim. Uma janelona. Que abre Né? 100%. Tem ar Fora pra tudo quanto fora é no lado. apartamento, uma janelona. Coisa mais linda que eu já vi. Sabe? De verdade. Foi muito legal o conceito. Ou pode ser, não sei, não sei, inventando aqui, é que você falou, uma pessoa jovem entrando, eu imagino um co-living para universitário, que tem um quarto pequenininho, mas tem umas áreas comuns super bacanas, que é uma coisa muito comum fora do Brasil, que aqui nunca pegou, ainda não pegou, mas eu acho que vai pegar. Tem alguns, mas não pegam. Né? Sabe? Mas acho que é uma tendência, sabe? Então, assim, se você conseguir ser criativo, você consegue entrar nesse mercado.
Entendi. Legal. Seja criativo. E, Daniel, para encerrar, última pergunta. O que é a felicidade para você e o que te faz feliz? Ah, nossa senhora, tá. Essa pergunta sempre... Uau. Eu acho que eu vou parafrasear, mudar um pouco, tá? Uma frase que eu adoro do Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. A frase é a seguinte: o real não está nem na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Eu vou dizer que com a felicidade é a mesma coisa. Ela não é um ponto fixo. Ela não está no começo, não está no fim. Ela é uma construção, ela é uma busca constante. Ela se dispõe para a gente no meio do caminho, no meio da travessia. É no fazendo, no acontecendo, no construindo, no se transformando, no aprendendo, no sofrendo também, porque faz parte da vida. É aí que a felicidade está. Fantástico. E o que te faz feliz? O que me faz feliz? O que me faz feliz é estar vivo, é estar impactando a vida das pessoas ao meu redor positivamente, da maneira como eu posso, seja entregando um produto, seja dentro do meu consultório, seja na minha vida pessoal, né? E de vez em quando parar, porque a gente está no automático 99% do tempo, né? Vamos combinar que é correria, a gente não para muito para pensar. Então acho que os meus momentos de felicidade vêm nos momentos que eu paro, olho e falo, caramba, eu fiz coisa legal na minha vida, sabe? Eu entreguei coisas boas, eu cometi meus erros também, mas faz parte. E só que no final das contas eu acho que eu tive um impacto positivo para mim e para as pessoas à minha volta. Então acho que é isso, é esse momento de parar, de refletir, olhar, fazer um inventário ali e perceber que eu tô indo bem. Bacana. Né? Muito legal. Isso e esquiar. Quando quando eu meto um esqui no pé, deixo aquela montanha, puta, pode acabar o mundo à minha volta, eu tô feliz. Então tá super bem respondido. Obrigado, Daniel, por sua presença. Obrigado, Foi eu. muito bom. Obrigado Valeu. mais uma vez. Valeu.